40 minutos, eu vou expor todo o conteúdo teórico e depois vou ficar disponível ao final para esclarecimento de dúvidas. Vocês também podem colocar as dúvidas no chat, se vocês preferirem, e ao final a gente tenta respondê-las. Eu sou, então, a professora Graziela De Luca Cantos, sou professora titular do Departamento de Odontologia, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFSC, onde eu me aposentei em julho do ano passado, mas eu continuo atuando como professora voluntária. Atualmente, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde está o Centro Cochrane do Brasil. Eu fiz um pós-doutorado nesse programa de pós-graduação em saúde baseada em evidências da Unifesp em 2024 e 2025, terminei recentemente, e fiz um primeiro pós-doutorado na Universidade de Alberta, no Canadá, de 2013 a 2014. A minha formação ela é toda na área de odontologia. E, atualmente, eu tenho mais de 130 artigos de revisão publicados. Mas eu quero contar uma história para vocês, porque isso não foi sempre assim. Quando eu entrei na UFSC, lá em 1992, eu era uma professora totalmente voltada para a graduação. Eu não era credenciada na pós, eu não fazia pesquisa. O meu trabalho era aulas teóricas e aulas práticas na clínica e no laboratório. Então, por um período de 20 anos da minha carreira, de 1992 a 2012, eu publiquei somente 16 artigos. E desses 16 artigos, somente um artigo internacional. Por quê? Os outros eram relatos de experiência do projeto Rondon, ou descrição de algum caso clínico, mas não eram pesquisas propriamente ditas. E eu estava cansada dessa vida muito pesada, de muita aula para graduação, que é muito gratificante no começo da carreira, mas é um serviço que a gente cansa muito, especialmente na área de saúde, porque a gente fica muitas horas dentro da clínica, mas eu não sabia como que eu fazia para mudar isso, como que eu fazia para entrar nesse mundo da pesquisa. Eu não tinha ajuda de ninguém, ninguém que me mostrasse, olha, Graziela, esse aqui é o caminho para você se tornar uma pesquisadora. Então, na verdade, eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria ter artigos publicados, porque eu via os meus colegas que tinham artigos publicados e que eram professores da pós, eu via a maneira como as pessoas olhavam diferente para esses colegas, como se eles tivessem um certo grau de admiração, então eu queria ter artigos publicados, eu queria ser uma professora da pós-graduação, eu queria um dia me tornar pesquisadora do CNPq, eu queria estar preparada para, quando chegasse a hora, fazer o meu concurso para professora titular. Então, eu sabia que eu queria ter reconhecimento acadêmico. Mas eu não tinha o apoio para isso. Eu não sabia como fazer isso, porque eu não tinha suporte e ninguém me orientava em relação a esses caminhos. Então, eu continuava naquelas minhas atividades da pós-graduação, da graduação, querendo fazer algo diferente, mas eu não sabia qual caminho eu deveria seguir para mudar o direcionamento da minha carreira. Até que, então, eu fui eleita coordenadora do curso de odontologia da UFSC e comecei a frequentar as reuniões do Ciências Sem Fronteiras para eles explicarem como que a gente mandaria os estudantes para o exterior. E aí, na primeira vez na minha vida, eu pensei, nossa, mas se os estudantes estão indo para o exterior, eu também posso ir para o exterior. Eu quero fazer um pós-doc, eu quero fazer um pós-doc em um país de língua inglesa. E eu achava, até ali eu achava que eu não tinha condições de fazer nada disso. Eu não achava que o meu inglês era bom o suficiente, eu sabia que eu não tinha um currículo bom em termos de pesquisa, mas eu acreditei que eu iria seguir por esse caminho. Então, eu comecei a procurar esses países de língua inglesa que estavam credenciados no Programa de Ciências Sem Fronteiras, e aí eu cheguei até o Canadá, e lá no Canadá, na época, tinha 9 faculdades de odontologia, só, acho que 8, o idioma era inglês, e assim, cheguei em 2 universidades e acabei escolhendo ir para a Universidade de Alberta. Então, mandei meu projeto, eles fizeram uma reunião no departamento, me aceitaram, me designaram um orientador,
Só que essa pessoa que foi me designada para ser orientador, que trabalhava na área que eu gostaria de trabalhar na época, que era bruxismo e odontopediatria, nunca respondia os meus e-mails. Até que um dia a secretária de lá falou: olha, Graziela, a gente está até com vergonha de ti, mas eu vou mandar o teu e-mail para uma pessoa que eu tenho certeza que vai te responder. Foi assim que eu recebi um e-mail em 5 minutos do professor Carlos Floresmi, e ele me disse que se eu quisesse ir para o Canadá para trabalhar com ele com revisões sistemáticas, eu poderia ir, que ele supervisionaria o meu pós-doutorado. Eu, à época, eu não tinha ideia do que era uma revisão sistemática. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Só que eu sabia de uma coisa, eu sabia que eu queria ir para o Canadá. Eu sabia que eu queria mudar minha carreira. Eu sabia que eu queria me tornar uma pesquisadora. Então, eu rapidamente respondi o e-mail dele, dizendo que sim, que eu iria, aceitaria ir para lá para aprender com ele a revisão sistemática. Na hora que eu enviei esse e-mail, já me deu um nervoso, que eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que é essa tal da revisão sistemática? E aí eu fui para o Google procurar o que é uma revisão sistemática. E lá eu encontrei uma revisão sistemática, é um estudo secundário que tem por objetivo reunir estudos semelhantes, avaliando-os criticamente para responder à pergunta de pesquisa com base na melhor evidência científica disponível. Então, bom, agora eu já sei o que é uma revisão sistemática, eu vou arrumar minhas malas e vou para o Canadá. Só que eu precisava de dinheiro. Então, tinha um edital aberto de bolsas de pós-doutorado para o exterior. Eu apliquei nesse edital do CNPq com a certeza absoluta de que eu seria contemplada. Por quê? Gente, eu era uma professora há 20 anos de uma universidade federal, uma universidade de renome, a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tinha formado muitos cirurgiões dentistas. Eu tinha ministrado muitas aulas teóricas, eu tinha participado de muitas comissões, eu tinha sido coordenadora do curso, eu tinha sido tutora do PET. Mas, qual não foi minha surpresa, que quando eu recebi o e-mail do CNPq, o CNPq negou a minha bolsa de pós-doutorado com a seguinte justificativa: a proponente tem um nível inconstante e baixo de publicações. No momento eu fiquei muito chateada, foi uma facada no meu peito, mas na verdade hoje eu penso que era verdade. Eu tinha 16 artigos só, e só um de boa qualidade, só um artigo internacional. Mas por que isso, gente? Porque eu não era uma professora da pós-graduação. Eu não tinha tido essa experiência de ser uma pesquisadora. E a métrica que o CNPq utiliza até hoje é a métrica do quê? Da produtividade. Então, o que eu fiz? Eu vendi o meu carro e eu fui para o Canadá. Então, jurei para mim mesma que nunca mais ninguém falaria mal do meu currículo. E sair de Florianópolis e fui para Edmonton. E lá, então, comecei a frequentar a disciplina de revisão sistemática do professor Carlos, que ele ministrava na pós-graduação. E naquela época não haviam ainda muitos documentos norteadores para se fazer uma revisão sistemática. Tinha o Prisma de 2009, eu imprimi aquele Prisma, colei assim na minha escrivaninha, tentava seguir, mas as pessoas não faziam sequer o que a gente faz hoje, que é fazer um protocolo, um projeto da revisão, em um documento apropriado, como a gente tem hoje no COB, nos nossos cursos, que a gente oferece um template já pronto para a pessoa fazer o protocolo e depois registrar esse protocolo. A gente não fazia isso naquela época. Então, o meu protocolo da minha primeira revisão sistemática eu fiz nesse caderno à mão. E eu assistia às aulas, fazia anotações, ia na biblioteca, fazia as anotações, anotava como é que seria a minha revisão. E eu consegui ter muita facilidade com o método. Então, rapidamente, eu publiquei a minha primeira revisão numa revista muito boa da nossa área, que é a JADA, considerada a revista mais lida pelos dentistas norte-americanos. E tendo aprendido esse método, tendo dominado o método, eu consegui, durante o meu pós-doutorado, publicar 9 artigos de revisão, todos eles em revistas de boa qualidade. E por que eu consegui isso? Porque eu entendi como o método funcionava e me apaixonei por ele. Então, era aquilo que eu queria fazer. Eu queria publicar artigos de revisão. Então, eu sou muito grata à Universidade de Alberta. Semana passada eu dei uma aula na pós-graduação e falei sobre isso, o quanto eu sou grata, porque ter aprendido a fazer revisões sistemáticas de qualidade mudou completamente a minha carreira. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu senti que eu tinha um superpoder comigo. Eu sabia algo que poucas pessoas sabiam,
e eu queria ensinar isso para outras pessoas. Então, eu resolvi que eu iria montar um curso de revisão sistemática. E foi assim que nasceu o COB, na forma de um projeto de extensão, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, em julho de 2014, e desde então a gente já formou mais de 2.000 alunos, ministramos mais de 40 turmas, juntas nós temos mais de 250 artigos de revisão, e temos 3 livros na temática. E os nossos livros, eles são como os nossos cursos, guias práticos, ou seja, a gente ensina o passo a passo para fazer uma revisão sistemática da literatura. Então, final de 2024, eu, a professora Patrícia, a professora Helena, que foram minhas orientandas da pós-graduação, resolvemos montar o COB Plus e começar a ministrar treinamentos por meio da plataforma Hotmart. E atualmente nós temos cursos ao vivo, temos o curso de revisão sistemática ao vivo, que nós ministramos sempre no início do ano, em fevereiro, vai ser agora dia 23 de fevereiro. O curso de revisão de escopo ao vivo, que nós ministramos sempre no segundo semestre, e os cursos gravados de revisão sistemática, revisão de escopo, o COB-A, que é um curso de aplicabilidades da inteligência artificial em artigos de revisão, o COB-Art, um curso de figuras para artigos de revisão, COB Search, conjunto de 13 tutoriais e base de dados, e o START, um curso para quem ainda não tem experiência e quer ter os conceitos básicos para desenvolver o seu primeiro artigo. Além disso, nós fazemos mentorias em grupo, individuais e consultorias, e temos um evento presencial em Florianópolis, em maio e novembro, chamado COB Experience, no qual, em um final de semana, nós trabalhamos no artigo dos alunos. Então, o que nós da equipe COB fazemos é trazer a nossa experiência, trazer o nosso conhecimento para ajudar que os nossos alunos consigam fazer publicações científicas de boa qualidade, porque não basta publicar um artigo, nós temos que publicar artigos de boa qualidade. E, com isso, alcançar o tão sonhado reconhecimento acadêmico. Eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, então, que é da minha produção acadêmica, da Scopus. Vocês vejam que tem uma barra aqui no meio, de 2012 para 2014, para mostrar para vocês que antes de 2012 eu tinha publicado 16 artigos e depois eu publiquei 162 artigos. E o que aconteceu aqui? Eu aprendi a fazer a trabalhar com o método de revisão sistemática durante o meu pós-doutorado na Universidade de Alberta. Poderia ter sido outro método? Poderia. Não é todo mundo que vai gostar de trabalhar com revisão sistemática. Pode ser que tenha uma pessoa que diga, eu adoro fazer estudos clínicos randomizados, e ela vai se aperfeiçoar no método de estudos clínicos randomizados. Por quê? Porque quando a gente conhece o método, a gente consegue, acabou aquela pesquisa, replicar aquele método em várias outras. Aqui eu quero mostrar para vocês, porque muitas pessoas falam, mas será que os artigos de revisão sistemática, eles são importantes? A pós-graduação aceita? Então, também são dados da plataforma Scopus, da minha produção, mostrando que mais de 60% dos meus artigos, eles estão entre os 25% de artigos mais citados no mundo, e mais de 70% nas melhores 25 revistas. E esses artigos já me renderam mais de 5.000 citações, ou seja, pessoas que leem meus artigos e citam esses artigos nos seus próprios artigos, mostrando a importância desses artigos de revisão sistemática publicados. Então, vamos dar início à nossa aula, que é como criar uma pergunta de pesquisa de impacto, relembrando que uma revisão sistemática é um método de pesquisa no qual eu escolho um tópico e, a partir desse tópico, eu elaboro uma pergunta focada e utilizo métodos sistemáticos e reproduzíveis para identificar tudo aquilo que foi publicado no mundo sobre o assunto, sem restrição de idioma ou período de publicação, e agrupar essa informação e encontrar a melhor evidência científica disponível. Então, uma revisão sistemática reúne dados de diferentes estudos já publicados, analisa criticamente as informações para encontrar a melhor evidência científica disponível. Então, quando fazemos uma revisão sistemática, nós vamos agrupar estudos que fizeram a mesma comparação para encontrar o resultado, que é a resposta da nossa pergunta de pesquisa. Algumas vezes, quando a gente agrupa esses estudos têm dados numéricos o suficiente para que a gente faça uma nova análise estatística. E essa análise estatística da revisão sistemática é chamada de meta-análise. Então, meta-análise não é um tipo de revisão, é um tipo de análise estatística. Então, nem toda revisão sistemática vai ter uma meta-análise, e não tem problema nenhum, a gente consegue publicar a revisão da mesma maneira.
Então, como que a gente faz uma revisão sistemática? A gente parte a partir de uma pergunta focada, estabelece critérios de elegibilidade, ou seja, quais estudos nós vamos incluir e excluir na nossa revisão, porque eles respondem à pergunta de pesquisa, prepara uma estratégia de busca para aplicar nas bases de dados, traz os arquivos das bases de dados e organiza com o gerenciador de referências, faz a seleção dos estudos finalmente incluídos na revisão, nós fazemos a extração de dados, e aí vamos fazer uma análise crítica desses estudos, fazendo análise de risco de viés, uma análise narrativa, uma meta-análise, se for possível, agrupar os dados numéricos e utilizando a abordagem GRADE para avaliação da certeza da evidência. A nossa aula de hoje ela é focada em construir uma boa pergunta de pesquisa. Como que nós construímos uma boa pergunta de pesquisa? Tendo na equipe um autor com conhecimento dos estudos relevantes sobre o tópico escolhido, para que a gente faça uma pergunta que seja importante. Importante para quem? Uma boa pergunta de pesquisa, ela deve ser importante para o tomador de decisão, ou seja, o gestor, o clínico, aquela pessoa que atende o paciente lá na ponta, e para o paciente, ou seja, nós devemos escolher um tópico que seja importante para uma grande parcela da população. Então, vou mostrar para vocês esse exemplo dessa revisão sistemática da professora Carla. A professora Carla, ela foi aluna do COB, hoje ela é professora do COB, e ela fez essa revisão sistemática como a dissertação dela de mestrado dentro de um curso do COB. E hoje ela é professora de odontopediatria na Universidade de Chicago. Essa revisão da professora Carla, quando publicada, ela teve muito sucesso, porque todos os sites do mundo que falavam sobre saúde da criança, esses sites tipo Revista Crescer, inclusive sites do Japão, falaram sobre essa revisão da professora Carla. Por quê? Porque ela tinha uma pergunta que interessava para uma grande parcela da população. A pergunta era: em crianças com idade de 0 a 36 meses, há sinais e sintomas locais ou sistêmicos durante a erupção dos dentes deciduos? Ou seja, quem quer saber se quando o bebê tem febre, é porque está nascendo um dente? Se quando o bebê está irritado, é porque está nascendo um dente? Todo mundo quer saber. A mãe, o pai, os irmãos mais velhos, todo mundo que convive com a criança. A avó, o avô, a babá, o médico pediatra. Então, essa é uma pergunta boa. É uma pergunta importante para muitas pessoas. Então, a pergunta de pesquisa, além dela ser viável, interessante, inovadora, ética e focada, ela tem que ser relevante. E muitas vezes a pergunta mais relevante é aquela pergunta mais simples, como esses exemplos. Será que a música pode beneficiar pessoas com câncer? Será que a dança pode ser útil para pessoas com demência? São perguntas simples, mas que vão ajudar uma grande parcela da população. A pergunta de pesquisa de uma revisão sistemática, então, ela é construída com base numa estratégia didática que é chamada uso de acrônimos, e eles servem para que a gente não esqueça de nenhuma parte da pergunta de pesquisa, e eles vão guiar a construção da estratégia de busca e o estabelecimento dos critérios de elegibilidade. Então, dependendo do tipo de revisão sistemática, eu vou ter um tipo de pergunta de pesquisa e, consequentemente, eu vou usar um tipo diferente de acrônimo. Então, eu posso fazer uma revisão sistemática de intervenção para comparar duas formas de tratamento. Eu posso ter uma revisão sistemática de acurácia para comparar dois testes de diagnóstico. Uma revisão sistemática de prognóstico, de prevalência de incidência, de associação e fatores de risco, e até revisões sistemáticas qualitativas. Então, há diversos tipos de acrônimos e cada um deles tem uma descrição de cada uma das letras. E nós vamos ver alguns exemplos a seguir. Por isso, eu preparei um exercício para que vocês aprendam a construir perguntas de pesquisa com base no acrônimo. E esse exercício vocês podem conseguir passando uma mensagem para a Priscila no telefone do COB. A Priscila vai dar um oi para vocês lá no grupo, vai levantar a mão, e vocês vão passar uma mensagem para ela, dizendo: Priscila, eu quero o exercício pico da aula da professora Graziela. Mas vamos lá, vamos a alguns exemplos. Se eu vou fazer uma revisão sistemática de intervenção, comparando qualquer tipo de tratamento, e intervenção pode ser, por exemplo, uma intervenção educacional, uma intervenção social, qualquer atividade que a equipe de pesquisa faça com aqueles grupos que estão sendo analisados. Eu vou usar o acrônimo PICO. Quando eu estava lá no Canadá, eu tinha uma parceira de pesquisa, a professora Camila, que hoje é professora lá, e a gente brincava de fazer uma pergunta de pesquisa que era assim:
em mulheres acima de 40, então era a população, aprender a fazer revisão sistemática, que era a intervenção, comparada com quem não faz, era a comparação, influencia o ganho de peso. Por quê? Porque a gente ficava muito tempo sentado. Então, a melhor maneira de a gente aprender essa estrutura pico é a gente fazendo perguntas com o nosso dia a dia. Então, no pico, o P é de população, o I de intervenção, o C de comparação e o O são os outcomes, os desfechos. O que eu quero saber com essa pergunta? Então, o P pode ser gestantes, idosos, crianças, fumantes, diabéticos, a intervenção, tratamento medicamentoso, uma aula, a comparação pode ser um placebo, não tratar, e o desfecho, o que eu quero saber? Por exemplo, se melhorou a dor. Então, vamos ver alguns exemplos, e eu quero que vocês já vão pensando sobre o pico. Esse primeiro exemplo é, em idosos, tomar suplementos comparado com ter alimentação saudável tem impacto na qualidade de vida? E aqui vamos tentar fazer o pico. A população, escrevam aí no chat. Vamos lá, quem é que se arrisca? São os idosos. A intervenção, tomar suplementos, comparado com quem? Com ter alimentação saudável. E o desfecho, o impacto na qualidade de vida. Vamos ver um outro exemplo. Qual o melhor tratamento em adultos para a redução de sinais e sintomas de ansiedade? A hipnose ou a terapia comportamental? Tentem fazer o pico comigo. Nesse caso, a população são os adultos, a intervenção a hipnose, a comparação à terapia comportamental e os desfechos. O que eu quero saber com essa pergunta? A redução dos sinais e sintomas de ansiedade. Tem alguém que está com o microfone aberto? Vou pedir para fechar. Helena, se puder dizer quem é que está com o microfone aberto. Aqui uma outra pergunta que veio lá do formulário que vocês responderam. Professor, seu microfone está mudo. Professora, a senhora fechou seu microfone. Está sem som, professor. Está sem som. Seu microfone está desligado. O microfone da senhora está fechado. Só um minutinho, pessoal, que a gente já acerta aqui. Só um instante. Estão escutando agora? Sim. Sim. Então tá bem. Então vamos continuar aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Ah, já estava compartilhando ali. Pronto. Então, essa pergunta, vamos lá, a pergunta que estava lá no formulário, em coelhos de corte, a inclusão de diferentes fontes de fibra na dieta, comparada com dieta padrão, melhora o desempenho zootécnico, o ganho de peso e a conversão alimentar. Então, nesse caso, pensem comigo quem que é a população. Escrevam aí no chat. São os coelhos. A intervenção, a dieta com diferentes fontes de fibra, comparada com a dieta padrão, e o desfecho, o que nós queremos saber? O ganho de peso e a conversão alimentar. Já vão pensando também na pergunta de pesquisa de vocês. Um outro exemplo, para quem é da área da educação. Em professores, quem aprende a fazer revisão sistemática, comparado com os que não aprendem, tem mais chance de aumentar a quantidade de publicações e melhorar o currículo? Nesse caso, o P são os professores, a intervenção aprender a fazer revisão sistemática, comparado com não aprender, e o desfecho, o que nós queremos saber? C aumenta a quantidade de publicações e melhora o currículo. Agora, um exemplo fora da área da saúde, que é o uso de tecidos de algodão traz mais conforto às crianças comparado ao uso de tecidos sintéticos? Vamos pensar sobre o pico. Nesse caso, a população são as crianças, a intervenção, usar tecidos de algodão, comparado com usar tecidos sintéticos, e o que nós queremos saber? A diferença no conforto. Nessa outra pergunta, existe diferença na idade de alfabetização de crianças usando o método Montessori comparado aos métodos tradicionais? Vamos pensar. Quem que será nosso pico? A população são as crianças, a intervenção, a alfabetização com o método Montessori, comparado com os métodos tradicionais, a gente quer saber se há diferença na idade de alfabetização. Agora vamos ver alguns exemplos de pergunta de pesquisa de prevalência. Se eu tenho uma pergunta de pesquisa que eu quero identificar a prevalência de uma doença ou de condição,
poderia usar esse exemplo. Qual a prevalência de depressão em crianças hospitalizadas? Nesse caso, podemos usar o acrônimo COCOPOP. Nesse acrônimo, o CO é a condição, o segundo CO, o contexto, e o POP, a população. Vamos tentar fazer a descrição do acrônimo dessa pergunta. Quem que é? Qual é a condição? A depressão. O contexto, as crianças estão hospitalizadas. E a população são as crianças. Se eu vou fazer uma revisão sistemática de fatores de risco, eu poderia, por exemplo, usar a pergunta de pesquisa: comer chocolate com frequência é um fator de risco para enxaqueca em idosos? Lembrando que, para algo ser um fator de risco, ele tem que acontecer primeiro, para que depois a outra coisa aconteça. Então, primeiro eu tenho que comer o chocolate, para depois eu ter a enxaqueca, certo? Nesse caso, o acrônimo utilizado é o acrônimo PECO, por conta desse E de exposição. Então, o que mudou aqui em relação ao pico é que, ao invés da intervenção, eu tenho uma exposição. Nesse caso, vamos pensar como que será a descrição desse acrônimo. A população são os idosos, a exposição, comer chocolate, comparado com o quê? Com o placebo, e o desfecho é ter enxaqueca. Se eu vou fazer uma revisão sistemática de diagnóstico, e quando que eu posso fazer isso? Quando eu quero comparar 2 testes de diagnóstico, por exemplo, eu quero comparar 2 testes para COVID. Vocês lembram lá no começo da COVID, que a gente fazia aquele teste de farmácia, depois dizia, o teste não tem sensibilidade suficiente, a gente tem que fazer o PCR? São 2 testes de diagnóstico. A mesma coisa, eu comparar 2 testes de gravidez. Quem é bastante, tem 60 anos, quem é da minha idade, lembra? Que no começo, quando surgiram os testes de gravidez de farmácia, eles também não tinham acurácia suficiente. As pessoas diziam, não adianta fazer o teste de farmácia, tem que fazer o teste lá no laboratório. Então, quando eu faço uma revisão sistemática de diagnóstico, eu vou comparar 2 testes de diagnóstico. Um teste, que é o teste novo, digamos assim, que eu quero ver se ele é capaz de substituir aquele teste padrão referência, ou padrão ouro, com a mesma acurácia. Então, vamos ver um exemplo. Qual a acurácia dos biomarcadores para detectar a apneia obstrutiva do sono em crianças? Por que a gente quer verificar a acurácia de um teste novo? Geralmente, porque aquele teste que é utilizado como padrão ouro, ou ele é mais invasivo, ou ele é mais caro, ou ele é mais demorado, ou o plano de saúde não paga. No caso da apneia obstrutiva do sono, o padrão ouro é a polissonografia, que é um exame que precisa dormir no laboratório, é caro, precisa colocar eletrodos na criança, o plano de saúde precisa pagar. Então, vamos ver como que ficaria esse acrônimo PIRD. O P é de população, o I é do teste índice, ou seja, o novo teste, aquele que eu estou querendo testar, o R é do teste referência, e o D é o diagnóstico de interesse. Então, vamos pensar um pouquinho como que ficaria o nosso PIRD. O P são as crianças, o I, os biomarcadores, o teste referência para a polissonografia, para a apneia, é a polissonografia, e o que eu quero saber? Qual é o diagnóstico que eu quero saber se o biomarcador é capaz de fazer? O diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Eu também posso fazer uma revisão sistemática qualitativa, e nesse caso, eu poderia seguir esse exemplo, quais são as experiências de violência na profissão médica da atenção básica. Então, eu vou listar experiências, e aqui eu posso usar esse acrônimo PICO, mas com o PICO é com C maiúsculo e o O minúsculo, e aqui nesse caso, o P é de população de interesse, que são os médicos, o I de fenômeno de interesse, que é a experiência com a violência, e o CO é o contexto, que no caso dessa pergunta é a atenção básica. Eu sei que você deve estar se perguntando agora como que você vai fazer a sua pergunta, que tipo de pergunta que é a sua. Então, para isso, eu vou recomendar que vocês leiam esse artigo. Esse artigo é do Cássio. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em algumas disciplinas, na disciplina de revisão sistemática aqui da UFSC, no programa de pós-graduação em psicologia. Ele é um artigo que ele descreve a construção de cada um dos acrônimos e dá vários exemplos de acrônimos. É um artigo bastante interessante para leitura. E se vocês quiserem, então, o PDF desse artigo, eu vou pedir de novo que vocês peçam
para a Priscila, que ela envia para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês que também quem tem está começando na revisão sistemática e acha tem um pouco de dificuldade com a construção da pergunta de pesquisa, pode contar com o apoio da inteligência artificial, lembrando que a inteligência artificial ela é sempre um apoio, quem vai tomar a decisão final sobre sobre o nosso projeto, sobre a nossa pergunta de pesquisa, é o pesquisador. Então, vamos dizer que a gente resolva que a gente vai trabalhar com vitamina C e prevenção de gripe em adultos. A gente só sabe isso, mas a gente não tem ideia como construir uma pergunta de pesquisa. A gente não tem ideia como estabelecer o pico. Então, eu posso ir lá no ChatGPT e escrever o que eu preciso. Então, crie uma pergunta de pesquisa de revisão sistemática com base na estratégia pico, na seguinte temática: uso de vitamina C na prevenção da gripe. Então, ele criou uma pergunta de pesquisa que é, em adultos, o uso da vitamina C, quando comparado ao placebo ou à ausência de suplementação, porque a gente pode também, em uma revisão sistemática, ter mais de uma comparação, ele é eficaz na prevenção da gripe? Então, vamos ver como é que a gente faria o pico dessa pergunta de pesquisa que o chat nos recomendou. Então, vamos relembrar a pergunta. Em adultos, a vitamina C, comparada ao placebo ou ausência de suplementação, é eficaz para a prevenção da gripe. Então, quem que é a nossa população? São os adultos. A intervenção, a vitamina C. A comparação, a gente tem duas comparações. Comparado ao placebo ou ausência de suplementação. E o desfecho, o que nós queremos saber? A eficácia para a prevenção da gripe. Então, eu pedi para ele, e ele me ajudou também a formar essa estrutura pico. Aquela anterior fui eu que formei, com base no meu conhecimento, e aqui ele está me dando uma sugestão da estrutura pico. Então, eu tenho que analisar para ver se eu concordo ou não. Então, ele está sugerindo que eu escolha uma população de adultos, e está categorizando os adultos como maior ou igual a 18 anos, que essa população seja eu tenho que decidir se ela é de indivíduos saudáveis, ou se eu vou estudar alguma população específica. Daí, no caso, eu teria que alterar minha pergunta de pesquisa. Seria em atletas, em adultos atletas, ou em adultos militares, né? Eu teria que alterar minha pergunta de pesquisa. Mas, como eu disse, a inteligência artificial ela é só para sugerir. Então, ele sugere que, na intervenção, quando a gente vai falar da suplementação da vitamina C, a gente descreva que a gente vai aceitar artigos em qualquer dose, em qualquer forma de farmacêutica e duração, então qualquer posologia do uso de vitamina C. Ele sugere 3 comparadores, que a gente pode usar o placebo, a ausência de suplementação e cuidado usual. Como eu disse, a gente pode ter mais um comparador na mesma pergunta, não tem problema nenhum. E o que a gente quer saber, ele sugere que a gente analise a incidência da gripe, então, nos 2 grupos. E a gente tem que dizer, né, como é que a gente vai considerar que melhorou essa gripe? Confirmada clínica ou por meio de exames de laboratório. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns exemplos reais. Então, esse artigo é da Ana Carolina Timóteo, ela foi minha orientada de PIBIC, hoje ela já se formou e está iniciando o mestrado no Centrim, em Bauru, na USP. A Ana fez essa pergunta de pesquisa, que era se existe associação entre déficit de atenção e bruxismo, e vejam aqui que ela usou um acrônimo PECOS. Às vezes, a gente já inclui no acrônimo um S de tipo de estudo, para dizer qual tipo de estudo que a gente vai incluir na revisão sistemática. Então, ela colocou que a população dela era crianças, adolescentes e adultos, expostos ao déficit de atenção, comparados com quem? Com quem não tinha déficit de atenção. E os desfechos eram a ocorrência de bruxismo na vigília ou no sono, e o que ela iria incluir para responder a pergunta de pesquisa? Estudos observacionais. Aqui quero mostrar esse outro artigo da Cíntia. A Cíntia foi minha orientadora de mestrado, hoje ela faz doutorado na UFSC. E nessa pergunta de pesquisa que a Cíntia queria responder, que era quais são os efeitos adversos associados ao tratamento ortodôntico usando alinhadores, a Cíntia usou um acrônimo diferente. Vocês vejam aqui, ó, ela usou PIOS. Por quê? O acrônimo é apenas uma estratégia didática. Eu posso utilizar aquele que melhor se adapta à minha pergunta de pesquisa. Então, aqui na pergunta da Cíntia, os participantes são pacientes ortodônticos independente da idade e do sexo,
que usaram alinhadores ortodônticos, e os desfechos, o que a Cíntia queria saber? Quais são qualquer tipo de efeito adverso e que tipo de estudo que ela ia aceitar para responder a pergunta de pesquisa. Estudos clínicos randomizados ou não, estudos de antes e depois, estudos de corte e estudos descritivos. Também quero mostrar para vocês essa revisão sistemática de prevalência da Renata. A Renata foi me orientando de mestrado, depois ela foi para a USP fazer o doutorado, teve a oportunidade de ir para o Canadá, no doutorado de sanduíche, e hoje ela é pesquisadora do Einstein, e ela trabalhou com o acrônimo PEU, no qual o P foi a população, o E, exposição, e o O, os outcomes, os desfechos, do que ela queria saber. No caso dessa pergunta de pesquisa, qual a prevalência de língua geográfica em adultos? A população eram os adultos, maiores de 18 anos, a exposição à língua geográfica, os desfechos, a prevalência. E quero mostrar esse exemplo de uma revisão sistemática da Elis. A Elis foi minha aluna de graduação, participou comigo do PET, e vocês já viram a Elis aqui na minha apresentação, ó, a Elis sentada aqui, ó, quando ela é aluna de graduação, essa foto deve ser mais ou menos, talvez, em 2010, eu acredito. E a Elis hoje é professora no Canadá, professora de patologia oral, medicina oral e patologia, e nessa revisão ela usou o acrônimo PEOS, nos quais os participantes foram pacientes maiores de 18 anos, com síndrome da ardência bucal. Aqui ela diz como é que ela vai considerar o diagnóstico da síndrome da ardência bucal, expostos a baixos níveis de micronutrientes, e o que ela queria saber? A prevalência global de pacientes com deficiência de micronutrientes, e também a proporção de pacientes com a deficiência para cada um dos micronutrientes. E ela iria incluir, para responder essa revisão, estudos descritivos e série de casos é a mesma coisa, e também estudos transversais, estudos cross-section. Então, a partir do momento que vocês definirem a pergunta de pesquisa de vocês, com o acrônimo que vocês escolherem, antes de seguir em frente com essa pergunta de pesquisa, nós precisamos saber algumas coisas. Se alguém já não teve uma ideia igual a nossa, e já tem uma revisão publicada sobre o nosso assunto, ou um protocolo, um projeto registrado, dizendo, lá numa plataforma específica para esse fim, dizendo que vai fazer uma revisão sistemática sobre aquele assunto. Então, a partir do momento que a gente tem a pergunta, a gente tem que procurar nas bases de dados, por revisões publicadas, nas plataformas de registros e protocolos, e também podemos usar outras fontes para tentar encontrar projetos que são semelhantes ao nosso, para decidir se a gente segue em frente ou não. Como, por exemplo, a Trip Database, a Perplexity, a Elice e a Consensus, que essas três últimas são ferramentas de inteligência artificial. E se houver outra revisão sistemática já publicada, ou um protocolo já registrado com a mesma pergunta, o que eu vou fazer? Então, isso é assunto para a nossa aula de amanhã, com a professora Helena, que ela vai falar sobre como blindar a sua revisão sistemática. E nessa aula, eu também estarei presente em 2 momentos para fazer discussão ao vivo de pergunta de pesquisa. Então, quem tiver interesse de participar dessa discussão de pergunta de pesquisa, vai escanear esse QR Code. Também vou pedir que a Priscila coloque aí no chat o link. É um formulário muito rápido, onde vocês vão colocar o nome e a pergunta de pesquisa de vocês. E nós vamos escolher algumas perguntas para fazer a discussão dessa pergunta ao vivo, a correção da pergunta e estabelecimento do pico, amanhã. Certo? Quem ficar conosco nos 3 dias da jornada vai ter um direito a um certificado do COB de participação. E como mensagem final dessa aula, eu quero dizer que a pergunta de pesquisa é o ponto inicial da sua revisão sistemática. Então, não tenha pressa. Invista tempo para construir uma pergunta de impacto. Às vezes a pessoa diz assim, professora, mas eu vou perder tanto tempo nesse projeto. Quando a gente trabalha no projeto, a gente não perde tempo. A gente está investindo tempo para que dê tudo certo na nossa revisão. Essa aula, além dos prints que eu mostrei para vocês, ela foi baseada no nosso livro, Revisões Sistemáticas da Literatura, Guia Prático. E eu, para finalizar, eu quero convidar todos vocês a falar um pouco sobre o nosso curso de revisão sistemática
de 2026. Ele vai ser um curso que vai ser ministrado de 23 a 26 de fevereiro e 2 a 4 de março, sempre no período da noite. Estarão comigo a professora Patrícia Pauleto, Helena Pullman, Karen, que é a bibliotecária aqui da UFSC, que dá aula sobre estratégia de busca. Eu considero que a professora Karen é uma das bibliotecárias que está entre as top 5 bibliotecárias do Brasil que mais entende de revisão sistemática. A professora Carla, que eu já mostrei a revisão sistemática dela para vocês, hoje ela é professora da Universidade de Chicago, e a professora Cristina Stefani, da UNB. O que eu quero dizer para vocês é que todas elas foram minhas alunas, todas elas foram alunas de curso de extensão do COB, e hoje elas são professoras do COB, e eu tenho muito orgulho disso. O nosso curso, ele vai ter, então, 7 encontros ao vivo. Essas aulas ao vivo, elas são gravadas, então, caso a pessoa não possa comparecer, ela pode assistir depois a aula gravada. Além disso, a gente tem muitas outras aulas gravadas complementares, tutoriais, templates, como o exemplo do template que eu falei, do protocolo, e todo esse material tem acesso por 1 ano. Eu vou deixar aqui de novo, para quem não conseguiu escanear, o QR Code do formulário de pergunta de pesquisa. Vou pedir para vocês, para quem ainda não está nos seguindo no Instagram, que nos siga no Instagram, no @cob.plus, e que, se fizer alguma postagem durante essa semana, que nos marquem lá, que é importante para o nosso trabalho. E agora eu vou voltar, então, para a sala, para esclarecer as dúvidas de vocês. Deixa eu só fechar aqui, parar de compartilhar. Isso. E agora vamos organizar aqui as dúvidas. Quem é que vai me ajudar com as dúvidas? Se nós vamos fazer pelo chat ou vamos... Porque elas estão Natália? espalhadas pelo chat. Estão espalhadas pelo chat? Então, mas eu separei aqui, eu vou ajudando a Pro. Tá. Deixa A eu ver. primeira é bem pessoal. A Iracimara perguntou se a Prof teve dificuldade com o inglês no Canadá. Ah, sim, foi tão engraçado, porque quando eu cheguei lá, o professor Carlos falou, tá, vamos escrever teu primeiro artigo. Daí eu assim, tá, mas eu escrevo em inglês? Ele olhou para mim assim, óbvio, né? Eu assim, gente, e eu já falo para todos os meus alunos, os alunos do curso, eu falei, gente, tenta escrever em inglês, né? As minhas orientações escrevem em inglês. Por quê? Porque a gente já vai pegar o artigo, coletar informações dos artigos que já está em inglês. Então, a gente tem que... É muito mais fácil a gente já trazer e escrever em inglês do que a gente traduzir aquele artigo, traz em português para o nosso artigo e depois tem que passar de novo para o inglês, né? Mas eu acredito que, fora que as pessoas mais jovens, elas têm muita facilidade com o inglês. Como eu falei, eu tenho 60, então eu sou do tempo que a gente aprendia inglês só no cursinho, a gente não tinha essa exposição que tem no inglês hoje, né? Não tinha filmes em inglês, internet, nada disso. Então, é muito difícil para a gente, né? Eu dei essa aula semana passada lá, na Universidade de Alberta, eu confesso para vocês que eu estudei ela bastante, eu treinei bastante para poder dar essa aula. Por quê? Porque eu queria me sentir confortável. Mas, por exemplo, eu tenho uma orientanda, a Manu ficou treinando comigo, eu fico, meu Deus, que vergonha do meu inglês perto do inglês da Manu, porque os jovens, eles têm muito mais facilidades do que nós. E a Manu é fora da curva, né, Prof? Prof, teve perguntas também técnicas sobre se essa aula vai ficar gravada. Essa pergunta eu não sei responder, não sei quem que vai responder essa pergunta. Acho que ainda vai ser definido, né, se ela vai ser disponibilizada, mas depois, caso fique, a gente vai enviar o link ali no grupo. Isso, a gente ainda não sabe se vai liberar a gravação, gente. Vamos pensar, depois se a gente conseguir liberar, a gente avisa vocês. Isso, as informações a gente vai dando ali no grupo. Aí agora eu achei aqui o chat, Natália, nos cursos que mencionou, pergunta da Suelen, a meta-análise é abordada? Sim, no nosso curso de revisão sistemática, a gente tem uma aula de introdução à meta-análise com a professora Cristine. Deixa eu ver o que mais que tem ali. Parece que está na velocidade 1,5, desculpa, gente. Eu falo rápido mesmo, falo rápido. Esse método serve para pesquisa de qualquer área, ótima pergunta. A revisão, ela foi criada dentro da área da saúde e foi criada para testar intervenções, formas de tratamento. Mas hoje, outras áreas
também estão usando o método, estão adaptando o método da área da saúde. O que mais que tem? Pode ser usada para TCC? Sim, ó, tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, eu posso fazer minha tese de doutorado com uma revisão sistemática? Depende do programa de pós-graduação, né? Então, como TCC, geralmente sim, eu já orientei vários TCCs e conseguimos publicar os artigos, acho que mais de 10 TCCs de revisão sistemática. Dissertação e tese depende do programa. No nosso programa aqui, por exemplo, pode na dissertação, que é no mestrado, mas não pode na tese. Já no programa que eu estou dando aula lá em São Paulo agora, de saúde baseada em evidências, pode tanto para mestrado quanto para doutorado. Então, vocês têm que consultar o programa. O nome dos livros. O nome dos nossos livros é esse aqui, ó. Revisão Sistemática da Literatura, Guia Prático. Tem o outro que é de... Esse aqui é de risco de viés em revisões sistemáticas. E o terceiro é de abordagem grade. Esse de abordagem grade, ele só interessa para quem é da área da saúde, porque quem não é da área da saúde, a gente não usa a abordagem grade em revisões sistemáticas que não são da área da saúde, tá? Telefone da Priscila, Priscila coloca ali, chama. A dúvida da Karina. Isso, Karina, depende do programa. Tem programa, por exemplo, lá na Universidade de Alberta, eu já participei de vários comitês, né, que lá na chamada tese é comitê. Daí a revisão sistemática ela é um capítulo da tese. Tem a revisão sistemática, mas depois tem o trabalho propriamente dito, tá? Ai, Diego, desculpa, que eu estava muito rápida. O que mais que temos? Vamos ver. Isso, quando que eu posso usar o acrônimo SPIDER? Vamos ler lá no artigo, tem o SPIDER lá no artigo também. O exemplo do prompt do chat GPT, eu escrevi conforme eu pensei mesmo, sabe? Crie uma pergunta de revisão sistemática utilizando a estratégia PICO sobre o assunto, era vitamina C na prevenção da gripe. A Juliana pediu um exemplo, vou pedir para ela colocar, escrever lá no nosso formulário, tá? Que daí amanhã a gente discute. Tem como utilizar apenas artigos relato de casos e série de casos em uma revisão sistemática? Ótima pergunta. Na área da saúde, a gente agrupa os estudos em uma pirâmide da evidência. Quem é que lembra? Lá em cima da pirâmide estão o quê? Os ensaios clínicos randomizados. Para baixo um pouco, os ensaios clínicos não randomizados. Para baixo, os estudos observacionais. E lá para baixo, mais para baixo, os estudos descritivos, aqueles que não têm grupo controle, relato de casos e série de casos. A gente só vai fazer uma revisão sistemática e incluir estudos clínicos não randomizados quando não há estudos clínicos randomizados. E assim por diante. Então, quando que eu vou fazer uma revisão sistemática e incluir série de casos? Quando não tem estudos observacionais analíticos, nem estudos clínicos não randomizados, nem randomizados sobre aquele assunto. Tá? Não deu tempo de ler o QR Code da pergunta de pesquisa, mas o form está aí. A Nara quer participar do curso, será muito bem-vinda. Vou pedir para a Priscila entrar em contato contigo. A frequência para receber o certificado, a gente vai... no último dia, eu acredito que a gente vai dar a lista de frequência. Repita as perguntas que devemos fazer para cada pesquisa. Então, se eu for fazer uma revisão sistemática de intervenção, eu posso usar o acrônimo PICO. Se eu for fazer uma revisão sistemática de associação ou de fatores de risco, eu posso usar o acrônimo PECO. Se eu for fazer uma revisão sistemática de prevalência, eu posso usar o COCOPOP, por exemplo. Qual o critério para decidir se haverá ou não meta-análise? Eu preciso que esses estudos incluídos, eles sejam homogêneos em relação ao PICO, em relação à população, à intervenção, à comparação e os desfechos analisados. O Instagram, vou pedir para alguém colocar ali no grupo.
Quem é da área da engenharia, Neuana, pode colocar também a pergunta lá no formulário para a gente responder. Ai, Luiz Ricardo, seja bem-vinda. É sempre bom ter os bibliotecários aqui. Qual a diferença entre revisão sistemática e revisão de escopo? Ambas são métodos de revisão de literatura, nos quais a gente usa métodos sistemáticos e reproduzíveis para encontrar tudo aquilo que foi publicado no mundo sobre o assunto e responder a dúvida inicial. Então, o método de encontrar os estudos, ele é o mesmo na revisão sistemática e na revisão de escopo. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta de pesquisa com um acrônimo, eu vou preparar uma estratégia de busca, aplicar nas bases de dados, levar para o gerenciador de referências, remover os duplicados e selecionar os estudos, sempre com 2 autores. É o mesmo. O que é diferente? Os 2 tipos de revisão têm objetivos diferentes. Quando eu quero comparar 2 grupos para saber qual é o melhor tratamento, comparar 2 testes de diagnóstico, determinar a prevalência ou a incidência de uma doença, determinar o prognóstico de uma doença, ou eu vou testar qualquer tipo de hipótese, eu vou fazer uma revisão sistemática. Agora, quando eu não estou interessada em comparar grupos, eu não quero saber se é melhor tomar Tilenol ou Novalgina para dor de cabeça. Eu quero saber como que os analgésicos reduzem a dor de cabeça. Aí eu vou fazer uma revisão de escopo. Então, por isso que na área da educação, por exemplo, e na área de ciências sociais, é muito utilizada a revisão de escopo. Por quê? Porque ela tem como objetivo esclarecer conceitos e não comparar grupos. Sim, a gente vai... A pergunta do Carlos, né? Se o método é usado, a gente vai usar, sim, a descrever o pico na metodologia. Em um exemplo que só temos 10 trabalhos sobre um determinado assunto, será que posso fazer um trabalho de revisão ou existe um número mínimo de trabalhos que vamos ter? Então, vamos lá. Olha só. Agora, no final, se vocês quiserem até alguém deixar a câmera aberta, pode deixar, tá, gente? Para eu não ficar aqui sozinha na sala. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer uma revisão sistemática, por que eu estou fazendo uma revisão sistemática? Porque tem vários artigos publicados no mundo, os artigos têm resultados diferentes, e eu quero agrupar esses estudos para saber qual é o resultado correto, certo? Então, não existe um número mínimo de artigos que eu tenha que chegar lá no final para dizer que eu vou conseguir publicar ou não a minha revisão sistemática. Porque há até algumas revisões sistemáticas que a gente chama de revisões sistemáticas vazias, que a pessoa chegou lá no final com 0 resultados e a pessoa consegue publicar, tá? Mas eu tenho que pensar, por que eu estou fazendo? É importante que eu agrupe esses trabalhos? Então, nessa pergunta da Sarita, se tem 10 trabalhos sobre o assunto e é importante que eu agrupe os resultados deles para conseguir dar uma resposta, sim, a gente pode fazer uma revisão sistemática. O que vai fazer a gente publicar ou não a revisão sistemática, considerando que a gente seguiu o método corretamente, o que é, gente? Quem é que sabe? Escreva ali para mim no chat. Se eu seguir o método perfeito, por que certas pessoas conseguem publicar a revisão e outras não? Quem é que tem uma ideia? Por conta da importância da pergunta de pesquisa. Imagina você se eu dissesse assim, ó, eu vou fazer uma revisão sistemática, fiz com o método perfeito, e a minha pergunta é, será que cigarro causa câncer de pulmão em adultos? E eu cheguei lá no final com 0 resultados. Eu vou conseguir publicar essa revisão? Quem é que acha que sim? Põe ali para mim. E quem acha que não? Vamos escrever no chat. Sim, não, sim, não, sim, não. Vamos lá. A pergunta é, será que cigarro causa câncer de pulmão em adultos? Eu fiz a revisão e cheguei com 0 resultados. Ó, a maioria está dizendo que eu não vou conseguir publicar. E eu vou dizer para vocês que certamente eu vou publicar na melhor revista que existe. Por quê? Imagina essa altura do campeonato, em 2026, eu dizer que não existe evidência na literatura de que cigarro causa câncer de pulmão em adultos. Se eu seguir o método correto e não tem evidência, certeza que eu publico. Por quê? A pergunta é boa, a pergunta é relevante.
ela é importante para uma grande parcela da população. E eu descobri que é tudo mentira o que se falou até agora, não existe evidência. Eu consigo publicar, certo? Então, é claro que se eu fizesse uma revisão sobre isso, ia ter muitos artigos e mostrar que o cigarro causa câncer de pulmão, né? Mas o que faz a gente conseguir publicar, então, considerando que a gente dominou o método e que a gente fez o método correto, é o quanto a nossa pergunta de pesquisa ela é importante, tá? Vou voltar lá agora para ver onde é que eu estava lá em cima. Pessoal, só para complementar também, se tiver alguma pergunta que vocês, que por acaso a gente não conseguir responder aqui, que às vezes a gente passou porque o chat está bem cheio, mandem lá no nosso, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, então vocês podem perguntar lá no Instagram também, que aí a gente responde hoje, amanhã, tá bom? Então, porque aqui, como é no chat, às vezes sobe, agora vocês responderam um monte de coisa, a gente vai, talvez, perca. Ricardo, obrigada, Ricardo Martins, obrigada pela presença, por ter voltado. Cristiane também. Adriana, em uma revisão sistemática de intervenção, posso incluir estudos qualitativos ou não é recomendado? Olha só, o que são estudos qualitativos? Estudos qualitativos são aqueles que verificam a experiência das pessoas. Um estudo qualitativo, ele não vai conseguir responder uma pergunta de intervenção, a não ser que ele seja um estudo de método misto. O que é um estudo de método misto? Ele é um pouco quanti e um pouco quali. Então, por exemplo, eu quero saber se é melhor para o paciente colocar implante curto ou um implante curto ou implante tamanho padrão. Melhor em relação à osseointegração, né? Se o implante como é que eu vou dizer? Se o implante tem um bom resultado. Isso é um estudo quantitativo, eu estou comparando dois grupos, implante curto e implante longo. Mas, se nesse mesmo estudo eu fizer uma entrevista com as pessoas que fizeram os dois tipos de implante, perguntar como é que elas se sentiram com a cirurgia, eu agora tenho uma experiência, então eu tenho uma parte quali. Aí eu posso incluir esses estudos, porque eu vou coletar a parte quanti. Ou se eu estiver fazendo uma revisão sistemática qualitativa, eu vou coletar a parte quali. Agora, o que é importante, gente? Se eu quero avaliar duas formas de tratamento, todos os estudos incluídos na minha revisão sistemática, eles têm que ter a mesma comparação. Então, quero avaliar se comer laranja ou comer abacaxi é melhor para a perda de peso em mulheres. População mulheres. Intervenção, comer laranja, comparado com quem? Comer abacaxi. Desfecho, que eu quero saber, impacto na perda de peso. Todos os estudos incluídos na minha revisão sistemática tem que ter o grupo de mulheres que comeu laranja, chupou laranja e comeu abacaxi. São esses os dados que eu vou coletar. Eu posso incluir um estudo que tem também o grupo da maçã? Posso, mas eu vou desprezar aqueles dados, porque eu vou coletar só os dados que correspondem à minha pergunta de pesquisa, tá? Prof, deixa eu aproveitar só para dar um recado enquanto toma uma aguinha. Lembrando para todo mundo que está preenchendo o formulário em relação à validação da pergunta, né, para a gente discutir essa pergunta amanhã. Para que a sua pergunta seja escolhida, nós vamos triá-las, vamos fazer uma pré-seleção, mas vocês vão precisar estar amanhã ao vivo para participar dessa dinâmica, tá? A gente só vai fazer essa validação, essa dinâmica com quem estiver ao vivo. Então, participem amanhã para garantir que vocês a pergunta de vocês vai ser escolhida e discutida. Então, pode continuar. Isso. A Viviane está traduzindo um instrumento. Qual acrônimo fica mais adequado para a pergunta de pesquisa? Quero saber se as versões existentes desse instrumento... Então, depende. Por exemplo, a gente teve uma aluna da imersão que ela estava comparando a validação do instrumento em relação, por exemplo, se for comparar a tradução de vários instrumentos... Oi, Cristiane, teu microfone está aberto. A validação de vários instrumentos contra um instrumento só, que tu vai considerar que é aquele que está correto. Aí é uma revisão sistemática, tu pode usar o mesmo pensamento de uma revisão sistemática de diagnóstico e usar o acrônimo PIRT. Neide, quanto a gente não consegue comparar na pesquisa, se não tem dois grupos, eu não consigo fazer a estrutura da pergunta utilizando o pico. Aí, talvez, no teu caso, dependendo do assunto, seja melhor fazer uma revisão de escopo.
Se a pergunta precisa ser inédita. Olha, quando a gente faz qualquer pesquisa científica, qualquer artigo, a gente precisa ter um motivo para fazê-lo, certo? Se a resposta da nossa pergunta, já foi respondida na literatura e foi respondida adequadamente, com o método correto, não faz sentido a gente fazer novamente, tá? Flávia. Então, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer fazer a mesma pergunta de pesquisa do trabalho de campo da tese na revisão sistemática? Para eu fazer a revisão sistemática, muitas pessoas no mundo têm que ter publicado sobre o assunto. Então, não adianta eu querer fazer sobre um assunto que só meu orientador entende, tá? Então, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, eu montei o primeiro curso do COB, foi para os professores do meu departamento. E aí eles trouxeram todos os alunos da pós-graduação que estavam com a revisão problemática. O que era a revisão problemática? Por exemplo, ia fazer um trabalho laboratório, não veio o insumo. Ia fazer não sei o que, o paciente faltou. Eles queriam transformar aquela pergunta de pesquisa, que era da pesquisa clínica ou do estudo in vitro, numa revisão sistemática. Isso não dá certo, porque se aquele assunto que está sendo estudado no doutorado, ele é um assunto inédito, meu orientador ele é pioneiro naquele assunto, muito provavelmente ninguém publicou antes sobre aquele assunto. Se ninguém publicou antes, como é que eu vou fazer uma revisão sistemática? Porque eu preciso ter... Para fazer a revisão, muitas pessoas antes precisam ter publicado sobre aquele assunto, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Qual a diferença de revisão sistemática da literatura e revisão integrativa da literatura? A revisão integrativa é um tipo de revisão, Fábio, que é muito utilizada na enfermagem, e ela era muito utilizada principalmente antes do grupo do JBI começar a divulgar o método de revisão de escopo. Na revisão integrativa, eu não tenho obrigatoriedade de procurar em 3 bases de dados, eu não tenho obrigatoriedade de fazer literatura cinzenta, eu não tenho obrigatoriedade de analisar risco de viés, eu não tenho obrigatoriedade de selecionar os estudos com 2 examinadores. Então, eu posso simplesmente fazer uma pergunta, que na revisão integrativa é chamada de pergunta norteadora, preparo uma estratégia de busca, posso aplicar em uma base de dados e fazer a revisão sozinho, por exemplo. Depois agrupar aqueles estudos e escrever sobre aqueles estudos, sem fazer nenhum tipo de análise de risco de viés. Por isso que nós do COB, a gente fala que com um pouco mais de esforço, a pessoa faz uma revisão de escopo. Então, a gente não vê muito sentido, mas eu sei que o pessoal da enfermagem faz bastante, de prosseguir fazendo revisões integrativas da literatura. Tá, então tem uma pergunta da Giane, que ela é bióloga e trabalha com impacto ambiental e quer saber se o nosso curso pode ajudar. O nosso curso de revisão sistemática, ele é um curso que ele explica para vocês todo o passo a passo da condução de uma revisão sistemática. Tem várias pessoas aqui que já fizeram o curso com a gente, que se quiserem colocar uma mensagem ali no chat sobre os nossos cursos, eu agradeço. Ele é um curso que, assim como o método ele foi desenhado para a área da saúde, ele é um curso cujo os exemplos são dados dentro da área da saúde. Por quê? Exceto a professora Karen, que é bibliotecária, todos nós somos da área da saúde. É possível que outras pessoas façam? A gente já teve engenheiros, advogados, a própria professora Magda, que é da área de exatas, que estava aqui no início, não sei se ela está aí ainda, se ela tiver, ela pode escrever ali um depoimento. Ela estou escrevendo. Já está escrevendo. Ela é das exatas, ela já fez vários cursos conosco, veio aqui na imersão presencial, mas a pessoa tem que entender que o curso ele é todo montado com os exemplos da área da saúde. Inclusive, a gente fala da abordagem GRADE, que é uma coisa que só a área da saúde usa. Obrigada, gente, pelos elogios da aula. Neuana, a revisão sistemática depende do número de artigos existentes, se houver estudos. Isso, as palavras-chave que nós vamos utilizar para compor a estratégia de busca, elas vão estar relacionadas com o pico. Então, lá na hora de fazer a estratégia de busca, eu vou ter uma linha da população que representa a minha população, uma linha que representa a minha intervenção. Aí, muitas vezes, eu não uso a comparação, ou posso usar ou não, depende do tipo de pergunta de pesquisa.
E, geralmente, eu não uso a linha do desfecho, porque senão vai fechar muita revisão, eu posso perder alguns artigos, tá? O formulário tem que ser enviado ainda hoje, né, gente? Porque amanhã de manhã a gente já vai começar a escolher as perguntas, tá? Oi, Grazi, a gente combinou com a Priscila que a gente vai deixar um pouquinho mais, depois eu te explico, tá? A gente vai conseguir deixar até às 18 horas, mas tentem já enviar hoje, façam com calma, para que a gente consiga avaliar eles da melhor forma. Ah, mas vocês vejam como é que é, né? Elas tramam por trás da chefe. Aí a chefe não vai jantar, a chefe não vai jantar amanhã, porque das 18 às 20 vai ter que ficar selecionando a pergunta de Não, Grazi, pesquisa, né? você vai entender depois, você vai gostar. Fica tranquila. Aline, A gente está sim. tentando fazer com que mais pessoas recebam nosso feedback, ué. Né, Helena? Aline, sim, quando a gente faz a revisão sistemática no processo de seleção dos estudos, nós vamos trabalhar sempre com 2 examinadores selecionando os estudos e um terceiro que vai conferir o trabalho dos 2. Mas também, se a gente botar no projeto, no protocolo, que a gente prefere que, ao invés de ter um terceiro conferindo, os 2 examinadores, eles vão fazer reuniões de consenso para decidir se os estudos entram ou não, também pode ser. Então, as pessoas têm muita dúvida assim, como é que eu monto a minha equipe de pesquisa de revisão sistemática? Ela é sempre uma equipe grande. Por quê? Eu vou precisar desses 3 examinadores, de uma pessoa que entenda muito do tópico que está sendo estudado. Eu vou estudar obesidade em crianças. Eu posso ter na minha equipe um educador físico, um nutricionista, um médico pediatra, pessoas que entendem desse tópico. E uma pessoa que entenda da metodologia da revisão sistemática. É claro que, se o orientador disser assim, olha, eu entendo de revisão sistemática, eu entendo do tópico, e eu vou ser o terceiro examinador. Teoricamente, daria para fazer a revisão com uma equipe de 3. Mas se vocês forem olhar os nossos artigos do COB, eles têm sempre 8, 9 autores. Por quê? Tem bastante coisa para fazer, gente. E eu sou boa de trabalhar em equipe, eu gosto de dividir o trabalho, tá? Pessoal, eu acho que se a gente quiser, a gente pode ficar aqui até amanhã, professora Graziella, mas como eu falei, mandem uma mensagem para a Priscila, solicitando o formulário, tá? O artigo. A Priscila pode enviar novamente, tá? Ela vai conseguir ajudar todos vocês pelo WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, já pode mandar lá no Instagram, a Fran já fez isso também. E amanhã, né, temos mais. Amanhã a aula será comigo. A gente espera todos vocês. Mas agora eu sou professora, eu gosto de responder. Claro. Deixa eu responder mais uns aqui. A Francislene, eu não estou mandando nada hoje, gente. Vocês estão vendo como é que é? Não mando nada. A Francislene está dizendo, se não tiver 2 grupos, não pode fazer revisão sistemática com o pico. Não, se não tiver 2 grupos, não pode, porque o pico implica que tenha a intervenção e a comparação. A gente pode fazer outro tipo de revisão sistemática, mas não com a estrutura pico, usando outro acrônimo, tá? Não tem a quantidade mínima de artigos para fazer revisão sistemática. No meu caso, quero verificar se tem trabalhos que verificaram o uso de uma planta para o tratamento de uma determinada doença. Ótimo. O Gracimério tem um exemplo que talvez caiba melhor uma revisão de escopo, porque ele não sabe ainda o que há na literatura sobre o tratamento, sobre o uso dessa planta. Então, ele não consegue estabelecer uma comparação, tá? Obrigada, Laurena, pela presença. Sempre bom ter os bibliotecários aqui. Ai, que bom que o professor Daniel fez o curso do Profor da UFSC. Fernanda, é possível pensar no curso para humanas. Como eu disse, a nossa formação toda é dentro da área da saúde, né? Mas a gente recebe muitas pessoas das humanas que fazem o curso com a gente. Obrigada pelos elogios, gente. O curso ensina a base de fazer uma revisão sistemática. Sim, no curso nós vamos ter uma aula introdutória comigo, que eu vou explicar tudo sobre uma revisão sistemática. Depois a gente tem um segundo dia com a professora Karen, que ela vai explicar como é que prepara a estratégia de busca e aplica nas bases de dados. Depois a gente tem uma aula com a professora Helena, que ela vai explicar como é que seleciona os estudos. E com a professora Patrícia, como é que a gente extrai os dados desses estudos. Depois com a professora Carla, como é que analisa o risco de viés.
a professora Cristine sobre a decisão de fazer a meta-análise ou não, e finalmente sobre a abordagem GRADE. Além disso, como eu falei, a gente tem muitas outras aulas gravadas de apoio, por exemplo, aula de pergunta de pesquisa, aula de desenvolvimento de protocolo. Ótima pergunta, Elza. Não existe um tipo de qual a revisão mais aceita na comunidade científica, escopo ou sistemática. As duas são aceitas, não tem um tipo mais aceito. O tipo mais aceito é aquele que a gente desenvolveu um método com mais propriedade e escolheu uma boa pergunta de pesquisa. Endereço do formulário, a professora Magda colocou a opinião dela ali. Que mais? Endereço do formulário, obrigada pela aula, já mandei a dúvida, obrigada pela aula. Acesso à gravação, a Priscila que vai decidir. Muito obrigada. Professor Daniel, adoraria levar a boa nova da revisão sistemática para a área de letras. Ótimo, ótima ideia. Aqui. Gente, ó, eu acho que eu respondi todas as perguntas do chat. Quem tiver uma pergunta diferente, como a professora Helena disse, vai colocar lá na caixinha de perguntas. Se alguém quiser abrir a câmera agora para dar um tchau para a gente aí, pode abrir. Sim, a gente tem a Sandra, a gente tem a parte de gerenciador de referências também na aula. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Eu espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai ter uma aula bem dinâmica com essa questão da discussão das perguntas de pesquisa. Eu acho que vocês vão aprender bastante conosco, tá? E a professora Helena também vai explicar para vocês, né, o que a gente faz se eu estou pensando lá que eu tenho uma ideia maravilhosa e eu chego lá, meu Deus, alguém já pegou a minha ideia, o que eu faço, né, se eu vou chorar ou vou seguir em Fazer frente. uma limonada desse limão, né? Fazer uma limonada desse limão. Tá bem, gente? Descansem bastante. Amanhã a gente está aqui novamente. Tchau. Quem quiser dar um tchauzinho Tchau, aí, Magda. abrir a câmera. Até amanhã. Tchau, obrigado. Até amanhã. Tchau, professor Alexandre. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Descansem bem. Façam a tarefa do Pico. Façam a pergunta de pesquisa. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Tá bem, gente? Tchau, tchau, boa noite.